Olá pessoal, nesta videoaula eu vou estar mostrando aqui como fazer os cálculos de estatística usando calculadoras ou Excel. Eu peguei aquele mesmo conjunto de dados da aula anterior, dados A, dados B, e vamos fazer aqueles cálculos da estatística, média, desvio padrão, amplitude, variância, coeficiente de variação, vou fazer tudo na calculadora agora. Vamos lá? Então, antes de mais nada, eu gostaria que você pegasse a sua calculadora científica e verificasse qual modelo que você tem aí em casa. Os modelos mais comuns são os modelos de final MS e de modelo ES. São os mais comuns, MS e ES. Essa MS é aquela mais barata, né? Então vamos lá. Primeiro eu quero que você escreva esse número 2000.5 e aperte o sinal de igual. Faça isso na sua calculadora. Eu quero que vocês observem o que está aparecendo na tela. Está aparecendo um ponto ou uma vírgula nessa posição. Aqui tem um ponto ou uma vírgula. No caso aqui da minha, ela está usando o padrão de fábrica. E de fábrica ela vem como padrão americano, onde lá eles usam uma vírgula para separar a unidade milhar e um ponto para separar as casas decimais. Então, só que no Brasil a gente usa o contrário. Então, antes de começar a fazer os cálculos, para não ter confusão, você tem que trocar isso aí. Você vai nas configurações e vai mudar. Eu quero que aqui apareça uma vírgula e que aqui apareça um ponto. Nessa calculadora eu quero que aqui apareça uma vírgula. Ela não mostra ponto. Eu demorei um pouquinho, ela desligou, né? Vou ligar de novo. Então, o número 2005. Tá aí. Então, eu quero que apareça neste local aqui uma vírgula e aqui o ponto. É o que nós usamos no padrão brasileiro. Então, você vai nessa calculadora aqui, na MS, você vai primeiro clicar aqui na tecla mod repetidas vezes até aparecer DISP. DISP é a abreviação de display. Você aperta o número 1, aí aparece essa nova tela. Tem uma setinha para a direita, então você vai aqui na seta para a direita. Tem duas opções, dot e coma. Dot é o padrão americano, coma é o padrão brasileiro. Então, se escolheu na opção 2, ele vai colocar a vírgula onde deve ficar, tá vendo? Mudou aqui. Agora aqui tem uma vírgula e aqui tem um ponto. Nessa daqui, você tem que entrar nas configurações do Setup. Setup está em amarelo, então tem que apertar primeiro o Shift. Então, Shift, Setup. E vai procurar o DISP. Olha aqui, ó, DISP de Display. Está no número 4, nessa daqui. Então, aperta o 4. Aí a mesma coisa, dot é o padrão americano, coma é o padrão brasileiro. Então, você escolher a opção 2, coma, que ele vai colocar uma vírgula aqui no local onde deveria ficar uma vírgula. Certo? Bom, feito isso, nós já configuramos a calculadora para o padrão brasileiro. Vírgula no local correto, tá? Para não causar confusão. Agora, nós vamos usar a função estatística da calculadora. Como que é? Você vem aqui na tecla mod, aperta uma vez e escolhe a opção SD. SD é para estatística. Opção 2 SD. Nessa daqui, a mesma coisa. Aperta mod, escolhe a opção estatística. Aí aparece um SD pequenininho ali em cima, tá vendo? Nessa daqui aparecem várias opções. O que nós vamos utilizar é a opção 1. As demais opções você vai utilizar caso você for fazer um curso superior. Seria parte de regressão. Mas nós vamos usar a opção 1. Então, escolha a opção 1. A opção 1 está escrito VAR. VAR da palavra variância. Então, escolha a opção 1. Aí, aqui ele vai te dar uma tabelinha para você preencher. Nessa daqui, você preenche os valores lá. Ó. 8, aperta igual, ele vai para a próxima linha. 6, aperta igual, e vai preenchendo. 6 de novo. Linha 4 é o 8. Linha 5 é o 7. Pronto, aqui já está preenchido. Você pode conferir e alterar qualquer uma dessas linhas. Então, nós temos aqui ó, o 8, o 6, 8 de novo e o 7.
Nessa daqui, você vai digitar o número 8 e vai apertar a tecla M+, para registrar na memória. Ele vai mostrar que foi registrado um valor, ou seja, n igual a 1. Foi registrado um valor. Faça isso para os demais. O 6, M+, registrou 2 valores. Tem o 6 novamente, M+, registrou 3 valores. O 8, M+, e por final o 7, M+. Ele registrou 7 valores, ou melhor, 5 valores. Você pode apagar aqui, você pode apagar. Os valores estão registrados na memória, tá? Estão registrados na memória. E aí, se você quer ver os valores, nessa daqui é só apertar o replay para cima ou para baixo e vai mostrar os valores. Vou apertar para baixo. Aqui está o primeiro valor, que é o x1, ele vale 8. Então, o primeiro valor é 8. O segundo valor é o x2. Ah, não, desculpa. x1, o primeiro valor é igual a 8. E a frequência dele é 1. Ele repete uma vez, que nós colocamos com esse formato. Depois eu mostro como que faz para colocar uma outra frequência. Então, o primeiro valor é 8. Ele foi digitado uma única vez. O segundo valor é 6. Foi digitado uma vez. O terceiro valor é 6. Foi digitado uma vez também. 7, melhor, 8 foi digitado uma vez e o 7 foi digitado uma vez. Tá aí todos os valores. Se eu continuar, ele vai repetindo. Tá vendo? Nesse aqui, se você quer ver os valores, é só você ir em Stat. Shift, Stat. Tape. Olha lá, os valores estão registrados lá. Se você clicar ali, você não apaga eles. Se clicar aqui no ON, você não apaga. Eles ficam registrados na memória. Bom, aí o que você vai fazer? Vamos calcular agora a média. Para calcular a média, lembra qual que era o símbolo da média? O símbolo da média era o x barra. Então você vem aqui no Shift, vai na opção SVAR, que é o 2, e escolha a opção 1. X barra representa a média. Então escolhi a opção 1, vou apertar igual. Você lembra da média desses daí? A média desse conjunto de valores era 7. Então, se eu apertar igual, deve aparecer o 7. Está aí o 7. Nessa outra calculadora, eu vou apertar Shift, Stat, e vou escolher média. Ela vai estar aqui no Sum. Então, vou em 4. Ah, não, eu errei. Está no Sum, não. Então, vamos lá de novo. Vai estar aqui no VAR. Isso, olha lá. Está a média ali, ó, na opção 2. O N ele vai me dar a quantidade de elementos que eu digitei. No caso, se eu escolher o número N, que é o 1, ele vai mostrar aqui ó, que são 5 valores. Nessa daqui também tem o N. Ó, Shift, SSum. Se eu escolher o N aqui, ó, que é o 3, ele vai mostrar que são 5 valores foram digitados. Eu vou novamente aqui, Stat, e vou escolher a opção 5. Eu quero saber a média, que é o 2. Então, igual, a média é 7. Bom, vamos calcular agora o desvio padrão. Como é que calcula o desvio padrão? Aperta Shift, Stat, eu vou lá em VAR, que é o 5. Tem dois desvios. Tem o x sigma n e o x sigma n-1. Esse x sigma n é o desvio padrão, populacional. X sigma n-1 é o desvio padrão amostral. Isso aqui é para uma outra conversa, nós estamos usando sempre esse aqui, ó, o populacional, que é o 3, nesse exemplo. Então, escolho o 3, aperto igual. Esse é o desvio padrão. Tá? Você lembra aquela continha do desvio padrão? Calculava a variância, depois calculava a raiz quadrada? Ele já te dá o desvio padrão de cara. Nesse aqui, vou fazer como? Eu vou escolher aqui, ó, Shift 2. O primeiro tem a média, o segundo é o desvio padrão populacional, x sigma n. Aqui tem x sigma n-1. Esse é o desvio padrão amostral, esse é o populacional. A gente está usando sempre o populacional. Então, escolhi na opção 2 e apertando igual ele vai mostrar o desvio padrão. Confere que os valores são os mesmos, que o desvio padrão é o mesmo. Esses cálculos também podem ser feitos no Excel. O Excel é uma planilha excelente para calcular. Vou destacar aqui esse conjunto de dados. Vou destacar esse outro conjunto de dados aqui de uma outra cor. E vamos fazer algumas continhas. Vamos lá. O Excel é muito prático. O que você quiser fazer, é só você escrever. Então, por exemplo, se eu quero calcular a média.
Para calcular a média, deixa eu pegar esses dados e chegar ele para cá. Bom, se eu quero calcular a média, basta começar com a palavra igual. Opa. Bom, se eu quero calcular a média, deixa eu chegar esse aqui para cá um pouquinho, deixa eu ver como que fica. Ah, ficou ótimo. Se eu quero calcular a média, toda fórmula no Excel começa com igual. Então você coloca igual. Aí você começa a escrever o que você quer calcular. Eu quero calcular a média, então você começa a escrever na palavra média. Média. Eu comecei M, acento E, D. Já apareceu aqui a palavra média, média geométrica, média harmônica, média interna. Eu vou escolher média. Quando eu coloco o mouse em cima, aparece aqui, ó, retorna a média aritmética dos argumentos que podem ser números ou números. Então, eu vou escolher média, clicar duas vezes aqui na palavra média. Aí vai perguntar, média de quem? Quais são os valores? Quais são os dados? Então, eu escolho aqui os dados, média desses dados. Quando eu apertar igual, ele deve mostrar a média, que no caso aqui é 7. Tá aí, média é 7. O que mais? Posso pedir também a mediana. Ó, vou pedir aqui a mediana. Na calculadora científica ela não calcula a mediana, mas aqui calcula. Você coloca igual, começa a escrever mediana. Já escreveu aqui, ó, med, retorna a mediana. Lembra o que era mediana? Mediana é o termo central em um conjunto de dados ordenados. Colocando na ordem aqui, vai ficar quem? Ó, colocando na ordem vai ficar 6, 6, 6, 7, 8, 8. O termo central é o 7. Essa é a mediana. Tá? O termo central é 7. Então, a mediana é 7. O que mais? Posso pedir também para calcular o desvio médio. Desvio médio. Vamos falar da amplitude. Eu posso pedir aqui o maior valor. Maior valor. Para calcular o maior valor é só você escrever maior. Ele já aparece aqui, ó. Retorna o maior valor nesse conjunto de dados. Então, vou pegar aqui o maior valor deste conjunto de dados. Eu já sei que é o número 8, mas se fosse uma quantidade muito grande, essa aqui é uma boa ferramenta. Maior valor, eu tenho que colocar qual ordem. Se é o primeiro maior, se é o último maior, vou colocar aqui, ó, primeiro maior valor. Aí vai mostrar o maior. Se eu escolhesse a opção 2, ele me dava o segundo maior valor. Terceiro maior na ordem, né? Posso ter também o menor valor. Menor valor. O menor valor, neste caso aqui, vai ser o número 6. Aí eu escrevo menor, dou um clique duplo aqui, escolho quais são os dados. Eu tenho que falar a posição também, é esse K aqui que ele está pedindo, ó, tá vendo? Então, vírgula 1, eu quero o menor de todos. Acho que eu dei um espaço aqui sem necessidade, isso. Não, foi isso não. Menor valor. Era um ponto e vírgula, gente, ali, ó. Ponto e vírgula. Então tem que obedecer o comando que ele está pedindo. Ele pediu para colocar um ponto e vírgula. Agora deu certo. Menor valor. E a amplitude? Amplitude vocês sabem como que é. É a diferença entre o maior, aí você coloca igual, maior, menos o menor valor. Essa é a amplitude desses dados. Vamos calcular o desvio médio. Desvio médio. Então, queremos calcular o desvio médio desse conjunto de dados. Bacana. Aí você coloca igual e escreve a palavra desvio. Desvio. Ele já aparece primeiro aqui, ó, desvio médio. Dá um clique duplo e seleciona os valores. Então, o desvio médio desse conjunto de dados é 0. Se eu quisesse calcular a variância, aí aparece duas aqui, ó, ponto A e var.p. O ponto A é uma variância de uma amostra. O var.p é a variância de uma população. Como a gente quer saber a variância desses dados, você tem que escolher a população, porque esse aqui é a nossa população. Tá? Então, a variância populacional. Então, a variância populacional
Eu quero escrever a palavra variância primeiro. Variância. Então, para achar a variância, você escreve a palavra var. Ah, professor, e se eu não souber? Se você não souber, aqui tem uma guia com fórmulas. Você vai lá em fórmulas e escolhe estatística. Aí você vai passando o mouse aqui e vai mostrando o que é cada uma. Tá? Variância está aqui embaixo. Ó. Variância populacional. Você escolheu a variância, ele vai perguntar, variância de quem? Eu quero desse conjunto de dados aqui. Pressione OK. Deu errado aqui. De novo, var populacional. Seleciono os dados e pronto. Tá aí a variância também deu 0,8. Quero saber o desvio padrão. Desvio padrão. O desvio padrão desse conjunto de dados é a raiz quadrada da variância. Ou você pode escrever também desvio padrão. Você vai pegar sempre o populacional. O amostral você vai ver no ensino superior. Por enquanto, só o populacional. É daqueles dados ali. Sempre que aqui no ensino médio, quando a gente fala de desvio padrão, é sempre o populacional. Então, o desvio padrão desse conjunto de dados, 0,894427. Ok? Vamos agora com esse outro conjunto aqui. Com esse outro conjunto. Vamos conferir se deu certo com o valor da calculadora? Vamos lá. 0,89442719. Se você quer mais casas decimais, você pode aumentar aqui, que ele vai mostrando mais casas decimais, tá vendo? Aí, no caso, vai até ali. Bom, agora com o outro valor aqui. Então, a média. Como calcular a média? Vou colocar igual e escrever a palavra média, com acento. Média. Escolha, então clique duplo, seleciona os dados e aperta OK. Média é 7. Mediana. Começa a escrever a palavra mediana, aparece aqui média, clica duplo, seleciona os dados e aperta Enter. Mediana também é 7. Se você colocar na ordem, vai ficar 0, 1, 7, 13, 14. Então, 7 está no meio. Maior valor é igual maior valor desse conjunto de dados. Eu quero o primeiro maior valor. Não é vírgula, é ponto e vírgula. Pronto, primeiro valor. Maior valor é 14. Fácil de observar porque são poucos dados. Mas se fossem, por exemplo, 5.000 dados, ou você coloca na ordem, né, monta o rol, ou você pode simplesmente escolher o maior valor. Menor valor, coloca igual menor valor desse conjunto de dados, ponto e vírgula. Eu quero o primeiro menor. Tá aí. A amplitude é a diferença entre o maior, você coloca igual, escolhe aqui ó, o maior valor, menos o menor valor, aperta Enter, a amplitude é 14. Desvio médio, coloca igual, desvio médio, escolhe lá os dados, aperta Enter. Desvio médio 5,2. Nós fizemos isso aqui na videoaula anterior e realmente deu 5,2. Vocês lembram? Variância é igual, variância populacional, sempre o P. Selecione os valores e aperta Enter. Variância 34. E realmente tinha dado 34 lá na videoaula anterior. Aperta igual, desvio padrão populacional. Selecione os valores, aperta igual. Esse desvio padrão, você poderia calcular assim, ó, é a raiz quadrada da variância. Raiz quadrada é você pegar esse número aqui, ó, raiz quadrada. É pegar esse número aqui e elevar a meio. Se você pega um número e eleva ao meio, você está calculando a raiz quadrada daquele número. Então, toda fórmula no Excel começa com igual. Eu quero que pegue o valor da D15, ó, D15 e elevado a meio. Isso aqui vai me dar o desvio padrão, que é 5,830952. Tá aí. Na calculadora, o desvio padrão daquele conjunto de dados, nós não fizemos ainda, mas vamos fazer aqui agora, só para a gente ver como que era. Vou fazer o desvio padrão desse conjunto de dados. Então, você pode substituir os valores que estão lá. Substituir os valores. 1, 13, 0, 7, 14. Eu substituo os valores. Ou
Se forem muitos, se você não consegue substituir, por exemplo, você tinha digitado 10 valores e agora você vai fazer um cálculo com apenas 5. Você tem que apagar. Para apagar, você tem que limpar a memória. Limpar, em inglês, é clear. E está aqui em cima do 9, ó, CLR, clear. Então você aperta Shift para ativar a segunda função, que é o CLR. E vai perguntar, você quer limpar o setup, você quer limpar a memória ou você quer limpar tudo? No caso aqui eu vou limpar apenas a memória. Se eu limpar tudo, vai limpar todas as configurações, vai voltar às configurações de fábrica, inclusive aquelas do ponto, lembra? Então eu vou limpar apenas a memória, que é o número 2. Limpar. Pressione igual para sim, AC para cancelar. Então vou pressionar igual para sim. Quero limpar a memória. Memória limpa. Aí o que eu faço novamente? Shift, Stat. Eu vou na opção 1 de novo, e vou digitar os valores. E aí, no caso, não apagou. Vamos novamente. Shift, Clear. Quero limpar tudo. Limpar a memória. Igual. Pressione, completo. Pressione AC aqui. Vamos ver agora. Shift, Stat, 1. Não limpou. Passei vergonha aqui. Não sei por que não limpou. Deveria ter limpado. Se eu for limpar tudo, vamos ver se funciona. Então, Shift. Deve ser algum problema no software desse aplicativo aqui que não está funcionando. Então, vamos lá, deixa eu tentar a opção 3, que é limpar tudo, igual. Resetou tudo. Pressione AC. Vamos ver se deu certo agora. Agora ele resetou tudo, eu tenho que entrar no modo estatística de novo. Opção 2. Agora ele limpou tudo, não sobrou nada. Então, é um problema no aplicativo que eu estou utilizando, mas na calculadora deve funcionar. Faça o teste aí. Se não funcionar, você limpa tudo. Tá? Então, os dados são 1, 13, 0, 7 e 14. Digitado. Eu quero calcular o desvio padrão. Então, Shift, Stat, vai na opção 5, que é o VAR de variância, e escolha desvio padrão. É o 3, ó. Desvio padrão populacional. É o sigma in. Esse sigma n-1 é o desvio padrão amostral. Então, você escolha sempre esse, é o 3. Aperta igual. Aqui ficou piscando naquela célula. Então, eu vou voltar aqui. Vou deletar esse aqui. Eu quero que o resultado apareça lá na frente. Vamos ver como está ali. Quantos valores estão digitados. Isso mesmo, 5 valores digitados. Eu vou apertar 1, porque eu quero que o resultado apareça nessa posição. Então, vamos lá. X, se, stat, é a opção 5, que é o var. 3, desvio padrão. Ah, ok. 5,83 igual está aqui, ó. 5,83. Nessa outra calculadora, vai fazer o quê? De novo, os valores eles ficam registrados lá. Tá vendo? Ó? Os valores anteriores, mesmo se eu desligar a calculadora, ó, mesmo se a gente desligar a calculadora, desliguei, e ligar novamente, os valores continuam registrados, ele não apaga. Então, nós temos que apagar. Para apagar, é a mesma coisa, é o Clear, CLR. Então, Shift. Ó, vamos só mostrar que os valores estão lá. Se eu apertar aqui para baixo ou para cima no Replay, ele vai mostrar que tem valores na memória, tá vendo? Aqueles valores dos dados A. Então, para apagar, você aperta Shift, Clear. Aí aquela mesma história, limpar a memória, limpar as configurações ou limpar tudo. Eu vou limpar a memória. Espero que funcione. Então, opção 1, Star Clear. Aí você aperta igual para confirmar. Pronto, deve ter limpado. Vamos testar? Para testar, você vai com o replay para cima ou para baixo e verificar se tem algum dado registrado. Não tem nenhum dado registrado, tá vendo? Nem para cima nem para baixo. Aí como é que você vai fazer? Você vai registrar os dados. Vai registrar os dados. Vamos colocar os dados aqui para a gente registrar. Então, dados B. Primeiro valor é o número 1, aperta M+.
depois o 13, M+. Estou registrando os valores na memória da calculadora. O 0, tem que colocar o 0, M+. O 0 é um valor. 7, M+. 14, M+. Foram registrados 5 valores. Suponha que eu digitei um deles errado. Não era 13 não, era 12. Então você vai lá nele, localiza o 13 e escreva 12. E aperta igual. Ele substitui, tá vendo? Agora, o número 2, o x2 é 12. Deixa eu alterar aqui, na verdade ele é 13. Então, eu vou colocar o correto e vou apertar igual, ele vai substituir. Pronto. Então, o valor 2 é 13. Vou pedir aqui, desvio padrão. Então, Shift 2, tá vendo? var de variância. Escolho a opção 2, aqui, x sigma n, para desvio padrão. E aperta igual. Tá vendo? 5,83095. Igual tá ali. Certo? Só que muitas vezes os dados podem aparecer assim, agrupados, dados agrupados. Tá vendo? Aqui eu tenho quantos valores? Nessa tabela aqui eu tenho exatamente 16 valores. Se eu fosse colocar na linha, o primeiro valor é 6, depois é 6 de novo. Tá vendo aqui, frequência 2? É porque o número 6 aparece duas vezes. O número 7 aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Aí eu agrupei esse 7 aqui e coloquei ele dessa forma. A nota 7 aparece 4 vezes. Tá? Então, os dados estão agrupados. Isso aqui é a soma. Tá? Então, a soma deles, a soma da frequência é igual a 16. Tá? São 16 valores. Aí eu quero saber a média, eu quero saber a mediana, eu quero saber o desvio padrão desses dados que estão agrupados. O que eu tenho que fazer? Vamos lá na calculadora. Primeiro, nesta calculadora. Então, primeiro tem que limpar, né? Lembra que os dados estão registrados ali, da questão anterior. Então, tem que apagar. Como que apaga? Você vai no Shift, Clear, escolha a opção 1, que é limpar a memória. Aperte igual e verifica se realmente limpou. Limpou, não tem nada. Uma outra forma de limpar é você sair do modo estatística e entrar de novo. Se você vier aqui e entrar novamente no modo estatística, ele apaga também. É uma outra opção. Como que é? Eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar o 6. O 6 repete duas vezes. Para não ter que colocar 6, M+, 6, M+, eu coloco o 6 e falo para ele, o 6 repete duas vezes. Como que é? Você coloca lá 6, ponto e vírgula, está aqui bem em cima da vírgula. Então, Shift, ponto e vírgula. Eu vou falar que o 6 repete duas vezes. Quando eu apertar M+, ele vai registrar dois valores. Ele vai registrar o 6 e de novo o 6. Tá? Olha lá, ele registrou dois valores. Deixa eu mostrar para vocês como ficou. O primeiro valor é 6 e a frequência dele é 2. Ou seja, o 6 repete duas vezes. Tá? Vamos para o próximo valor, o 7. Aí tem que apertar ponto e vírgula, Shift, ponto e vírgula. Agora o 7 repete 4 vezes. Então foram dois valores. Com mais 4 agora, vão dar um total de 6 valores. Se eu apertar aqui, tem que dar 6 valores. Vamos seguindo. Valores. Depois o número 8. O número 8 repete 6 vezes. Então 8 repete 6 vezes. M+. O 9 repete 3 vezes. M+. E o 10 repete uma única vez, então é só colocar 10 M+. Não preciso falar que ele repete uma vez. Se eu colocar ponto e vírgula 1, também dá certo. Tá vendo? Foram registrados 16 valores. Aí eu venho aqui, X, Shift 2, e quero saber a média. No caso aqui é 1. A média dá 7,8125. Deixa eu anotar aqui. 7, então a média deu 7,8125. 7,81. Essa é a média. Bom, vou calcular aqui o desvio padrão.
Desvio padrão. Desvio padrão, eu tenho que ir aonde? Shift, opção 2. Desvio padrão é o populacional, é 2. Igual. Desvio padrão deu 1,07347. 1,07347. Vou ver o arredondamento. 1,07347. Bacana. Se eu quisesse parar aqui com 4 casas decimais, esse 4 aqui viraria 5. Tá? Então eu teria que colocar assim. Se eu fosse arredondar aqui, ficaria 5. Dessa forma. Tá? Bom, nessa calculadora, então, uma forma rápida de apagar a memória, que eu mostrei anteriormente, é entrando no modo estatística novamente. Vamos ver se funciona. Funcionou. Então, você clica aqui em mod e entra em stat novamente. Ele apaga a memória. Só que eu preciso agora de uma segunda coluna aqui, para colocar a frequência, essa segunda coluna das frequências. Então, você tem que ativar, nessa calculadora aqui, você tem que ativar a segunda coluna de frequência. Como é que ativa ela? Vai estar lá no setup. Então, shift, setup, dá um tapinha para baixo aqui, e vai em stat. Você vai mexer nas configurações da estatística. Escolha a opção 3. Ele vai perguntar, você quer a frequência? Sim. Coloca 1 para a frequência. Então, o número 1, olha lá, tá vendo? Apareceu a frequência. Você digita normalmente 6, 7, 8, 9 e 10. Aí você vai na coluna de frequência e altera lá. Eu estou navegando aqui por essa rodinha aqui, replay. Então ali, o 6 tem frequência 2. Aperta 2 igual. O 7 tem frequência 4, 6, 3 e 1. Prontinho. Você pode conferir se está correto. Tudo certo. Aí você pode sair dessa tela e pedir as funções estatísticas. Stat, vou em var, que é o 5. Primeiro vamos olhar o n, a quantidade de valores. O n são 16 valores, realmente. Vamos agora calcular a média. Vai no 5, que é o SVAR. Média está na opção 2. Igual 7,8125, igual a gente tinha calculado anteriormente. E stat 5. Vamos calcular agora o desvio padrão populacional. Isso aqui, x sigma n, que é o 3. Aperta igual 1,07347. Está igualzinho. Tá? Se eu quisesse, a partir do desvio padrão, calcular a variância. Eu quero a variância. Para calcular a variância, é só você pegar o desvio padrão e elevar ao quadrado. Você pega o desvio padrão, esse aqui, né? Toda fórmula começa com igual. Você pega esse camarada e eleva ao quadrado. Aí o desvio padrão é 1,15234. Aqui é a mesma coisa. Se eu quero o desvio padrão, ou melhor, se eu quero a variância, eu vou lá no desvio padrão, que é esse camarada aqui, que é o 3, e eu pego esse número e elevo ao quadrado. Eleva o resultado anterior ao quadrado. 1,15234. Tá vendo? Aqui é a mesma coisa. Se eu quero a variância, eu pego esse camarada aí e elevo ao quadrado. Elevado ao quadrado, resultado anterior. Esse botão ANS ele mostra o resultado anterior ao quadrado. Aí, 1,15234. Ok? Espero que tenha ajudado. Espero que vocês possam utilizar essa calculadora para fazer esses cálculos da estatística. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Um abraço e até a próxima.